Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de redação. Hoje falando de novo sobre o repertório sociocultural, mas com um repertório bem específico, que é a Constituição Federal. É um repertório que a gente consegue utilizar em muitos temas, sempre que a frase temática falar de um tema social, de um direito social que está sendo omitido de alguém, que está sendo omitido de um grupo, eu consigo colocar a Constituição como repertório, inclusive como repertório principal, já aquele do início, lá da minha introdução. Mas primeiro, vamos relembrar o que é a grade específica de correção que só os avaliadores têm acesso, e agora vocês também têm acesso. O que essa grade diz sobre a competência 2? Se eu quero ficar no nível mais alto da competência 2, dá uma olhadinha aqui no nível 5. Só lembrando, competência 2, interpretando, traduzindo o que é dito aqui, quando ele fala compreender a proposta de redação e aplicar os conhecimentos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Na verdade, ele está dizendo que, primeiro, eu tenho que atender o tema, eu não posso fugir desse tema que me foi colocado, eu tenho que atender ao tipo textual, gênero textual dissertativo argumentativo. E quando ele fala aplicar conhecimentos das várias áreas, conceitos, na verdade, das várias áreas de conhecimento, ele está falando aqui do repertório sociocultural. E se eu quiser fechar com 200 pontos nessa competência, além de eu ter toda a estrutura do dissertativo argumentativo, não ter nenhuma parte embrionária, além de não poder nem tangenciar o tema, eu tenho que abordar o tema completamente, eu também preciso ter, se você olhar aqui na última coluna do último nível, do nível 5, eu tenho que ter um repertório legitimado, tem que ser pertinente ao tema e tem que ser de uso produtivo. E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês quando a gente utilizar a Constituição, para que a gente não corra o risco de perder a Constituição como um repertório sociocultural pertinente ao tema. Legitimado a gente já sabe que é. Só que muitas vezes a gente deixa de mencionar aquele direito específico que o tema está solicitando, e aí o avaliador pode entender que, apesar de legitimado, não foi pertinente ao tema. Então, preciso tomar muito cuidado com isso para não perder esse repertório tão precioso. Mas vamos entender um pouquinho sobre o que seria o repertório sociocultural segundo o material de formação dos avaliadores. O repertório sociocultural é elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2, configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que de alguma forma contribui com o argumento, ficou junto aqui com o argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, o repertório é o que eu uso para justificar o meu argumento, para provar que aquilo que eu estou dizendo não é um mero achismo, uma ideia louca da minha cabeça, né? Tem fundamento e eu provo com o repertório que eu tenho. E aí, sobre a Constituição Federal, algumas informações importantes sobre a que está em vigor, a de 88. A Constituição de 88 é a atual Carta Magna do Brasil, que serve de parâmetro para as demais legislações vigentes no país. Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 durante o governo do presidente José Sarney. Conhecida como Constituição Cidadã, a Constituição da República Federativa do Brasil restabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar.
A Constituição de 88 foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo deputado Ulisses Guimarães e composta por 559 parlamentares. E o importante agora, porque que a gente utiliza sempre a Constituição, ela consolidou a transição de um regime autoritário para um democrático, assim restabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas e instituiu preceitos progressistas tais como a igualdade de gênero, a criminalização do racismo, a proibição da tortura e direitos sociais, como educação, trabalho, saúde. Então, esse finzinho aqui, quando eu falo desses direitos sociais, os diversos direitos que nós enquanto cidadãos temos, é aquilo que a gente vai usar como repertório, como justificativa para o nosso argumento, quando eu percebo, por exemplo, que tem um direito constitucional que deveria estar sendo entregue a certo grupo social, porém não está. E aí eu vou usar a Constituição justamente até para usar como um dos argumentos a favor de políticas públicas para garantir esse direito constitucional. E eu trouxe alguns exemplos de redações, de introduções, na verdade, com base em temas que o Enem já cobrou de nós. Aliás, antes disso eu trago alguns artigos, né? Alguns artigos importantes que a gente consegue utilizar em vários temas, os temas mais comuns. Eu começo pelo artigo 5º. Fiz uma coletânea aqui de alguns artigos. Começo pelo artigo 5º. O princípio da igualdade. Eu consigo utilizar o artigo 5º sempre que eu tiver um grupo social que está sendo tratado de forma diferente de outro grupo ou do grande grupo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma discussão em torno do combate à homofobia, a gente sabe que existe um tratamento diferenciado muitas vezes em relação a uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. E aí, por muitos, eles são até excluídos, marginalizados, colocados de lado, né? Tratados de forma diferente por conta de uma orientação diferente daquela que a sociedade diz ser a adequada. E aí eu venho e aplico o princípio da igualdade para dizer que todos são iguais. Olha o que o artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então lembra, sempre que você for tratar de um tema que gira em torno de um grupo que está sendo tratado de forma diferente dos demais por alguma condição, por alguma situação, você pode aplicar o artigo 5º, tá? Olha aqui um outro artigo que eu trago para vocês. Esse aqui você consegue usar em tantos lugares. O artigo 6º fala de diversos direitos sociais. Por mais que lá mais à frente eu tenha outros artigos que falem especificamente de cada direito, mas o artigo 6º, ele é quase que um artigo coringa para eu usar como repertório, porque olha quantos direitos sociais ele vem abordando, ele vem defendendo. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então vejam quantos direitos constitucionais, vejam quantos temas eu consigo, a partir só do artigo 6º, abordar. Qualquer item que fale sobre educação, por exemplo, daqui a pouco a gente traz aqui o tema de 2017, Desafios para a Formação Educacional de Surdos. Então veja que o eixo temático é educação
dá para usar o artigo 6º. Se eu tiver algo que gira em torno de saúde física, mental, a gestão do SUS, as dificuldades do SUS, dá para usar o artigo 6º. Se for falar sobre programas de redistribuição de renda, como o Bolsa Família, agora com outro nome, dá para eu trabalhar o artigo 6º, direito à alimentação, para justificar a existência desse programa. Se eu falo de qualificação para o mercado de trabalho, qualificação do trabalhador para que ele esteja apto a entrar no mercado de trabalho, a continuar no mercado de trabalho, ou se eu falo de pessoas que não têm emprego, que não conseguem emprego, dá para aplicar o artigo 6º. Se eu falo de moradia, dos programas habitacionais, porque eles existem, olha aqui o artigo 6º. Enfim, olha quantos temas, quantos eixos temáticos eu posso abordar com o artigo 6º. Olha o artigo 14, dos direitos políticos. Sempre que eu tiver que falar de voto, direito ao voto, votar direito, votar com consciência, prestar atenção, pesquisar, consultar, sempre que eu tiver a questão do voto, dá para eu trazer o artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Direto e secreto. Você fala se você quiser em quem você vai votar, mas não é obrigado a isso. Com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, falar aí dos direitos políticos, tem alguns incisos, mas aí só para vocês entenderem que também existe esse artigo que defende os direitos políticos. Na verdade, gente, é uma coisa que eu gosto de falar sempre. A Constituição Federal é como se fosse um manual de instruções do Brasil. Ela vai dizer em todas as esferas como o Brasil deve ou deveria funcionar. Tá? Só para a gente entender aí, eu estou falando aqui da parte dos direitos, mas ela fala, por exemplo, até da divisão dos estados, como tem que ser. Ela fala quantos deputados tem que ter por estado, com base em quê. Enfim, ela é literalmente o manual de instruções do Brasil. Por isso que vai sofrendo adaptações o tempo todo, porque as necessidades vão mudando, a sociedade muda. Logo, as necessidades do povo também. Trago também o artigo 144, garante o direito à segurança, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade, ou seja, isenção de perigo das pessoas e do patrimônio. Trago também o artigo 196, o direito à saúde. A saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Se eu não quiser usar o artigo 6º, eu posso usar o artigo específico que garante direito à saúde, que é o artigo 196. Trago também o artigo 205, garante o direito à educação. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, preste atenção aí, não é só do Estado e família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sempre que eu tiver um tema que gira em torno da educação, a educação que ou de um modo geral ou a um grupo específico, eu posso utilizar o artigo 205 da Constituição Federal. Tem o artigo 215, o artigo que garante o direito à cultura. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais
e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Trago mais o artigo 225, que garante o meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Só que um grupo, eu separei alguns artigos com alguns direitos básicos, mas aí, se você der uma pesquisa, der um Google, vão aparecer, eu acho que 2 links iniciais, o da Câmara Federal, do Senado Federal, qualquer um dos dois que você clicar, você encontra a Constituição na íntegra. É bem grande, tá? Mas vale a consulta sempre que necessário. Não é um material de leitura, mas é um material de consulta. Sempre que necessário, faça essa consulta. E vamos ver na prática, gente, como de forma produtiva eu consigo utilizar a Constituição Federal. Veja nesse esse tema, que foi o tema da primeira aplicação do Enem 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Veja como a Constituição foi utilizada aqui nessa introdução. Só estou trazendo introduções, tá? A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater esse problema é medida que se impõe. Vejam como o autor desse texto, o autor dessa introdução, fez um link adequado quando ele queria mencionar o tema intolerância religiosa, uma palavra-chave do tema. Ele falou de um direito constitucional, que está lá no artigo 6º também, só que é em um inciso que eu não coloquei aqui na coletânea. E o artigo 5º ou artigo 6º, depois vocês deem uma olhada. É um dos incisos que não apareceu aqui na busca que eu fiz. Vejam que faz sentido ele colocar... houve conexão entre o direito específico, liberdade de crença, e o tema intolerância religiosa. Então, a partir de agora, não é só o fato de ele ter colocado a Constituição, que ele já tinha um repertório pertinente ao tema. O repertório passa a ser pertinente quando ele se refere a um direito específico que tem conexão com o tema. Tá? Vamos ver outro exemplo. Ainda de 2016, só que o tema da segunda aplicação, caminhos para combater o racismo no Brasil. A Constituição Federal de 1988 assegura a todo cidadão brasileiro o direito à igualdade. No entanto, ao se falar acerca do racismo no Brasil, percebe-se que não há essa garantia, tanto por causa da falta de políticas públicas para a punição de crimes de preconceito racial, quanto por conta da cultura de aceitação por parte da sociedade. Nesse pensamento, é necessário analisar a fundo esse problema social e apontar caminhos para combatê-lo. Veja que, mais uma vez, houve um link entre a igualdade, o direito à igualdade, o artigo 5º, e a questão do racismo. Só a partir do momento que é esse link é que o repertório passa a ser pertinente ao tema, tá? Constituição, por si só e mal aplicada, não garante repertório pertinente ao tema. Fiquem ligados. Olha outro exemplo. Primeira aplicação do Enem 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A Constituição Federal de 1988 assegura a todo cidadão brasileiro, no artigo 205, o direito à educação. Entretanto, ao se falar acerca da formação educacional de surdos no Brasil, percebe-se que não há essa garantia. Isso acontece tanto pela inoperância governamental quanto pela falta de conhecimento por parte da população. Nesse pensamento, é necessário analisar a fundo esse problema social e apontar caminhos para combatê-lo.
Perceba a conexão entre o direito específico à educação com o tema formação educacional de surdos. A Constituição só foi validada como repertório aqui, nesse trecho, porque o direito específico à educação foi mencionado. Se eu apenas falasse dos diversos direitos e não especificasse o direito à educação, certamente o repertório não seria validado. E se lá embaixo eu não tivesse outro repertório pertinente ao tema, eu iria perder no mínimo 40 ou 80 pontos até da competência 2. Olha esse outro exemplo, Enem 2019, primeira aplicação, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Veja que para eu validar o repertório, a Constituição como repertório, eu tive que especificar qual é o direito institucional que eu quero mencionar aqui, o direito à cultura, para aí sim fazer o link com o cinema. Se eu tivesse falado de direitos de forma ampla, de forma vaga, sem especificar, ficaria difícil eu validar esse repertório, mesmo sendo a Constituição. Mas aí eu posso fazer um mau uso desse belo repertório e perder aí os 80 pontos que a partir de onde eu preciso, né, a partir do ponto que eu preciso ter um repertório sociocultural. Se eu não tiver repertório sociocultural validado, eu fico com no máximo 120 pontos. Eu não passo do nível 3 na competência 2, podendo até ficar em níveis mais baixos. Agora dá uma olhadinha, é disso que eu estou falando, gente. Um tema que eu coloquei agora há pouco, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, olha esse exemplo. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico no Brasil, assegura a todo cidadão brasileiro os direitos, mas veja que direitos não foi especificado, foi falado aqui de direitos de modo vago, e o bem-estar. Veja que eu não tive o direito à educação especificamente sendo mencionado aqui. Por mais que eu saiba que em pelo menos 2 artigos, no artigo 6º e depois no artigo 205, fala-se do direito à educação, mas o autor desse texto não colocou esse direito específico. Ele não mencionou. E veja que é um modelinho pronto, ele poderia ter se aproveitado muito bem disso. Mas ele pisou na bola na hora de fazer o ajuste para trazer esse modelinho pronto. Gente, vamos entender que modelo pronto não é igual questões de complete as lacunas vazias. Eu tenho que observar uma estrutura minimamente textual, eu tenho que fazer as adaptações. Eu tenho que, por mais que eu traga uma estrutura pronta de casa, mas eu tenho que deixar isso o mínimo aparente possível, tá? Então, veja que aqui o avaliador pode até interpretar direitos, pensar em todos os direitos possíveis, inclusive a educação, e te dar 200 pontos na competência 2, mas ele também pode interpretar que você não mencionou um direito específico e te dá 120 pontos na competência 2 e você perdeu 80 pontos, ou seja, fatalmente você cai da casa dos 900, porque se você já perdeu 80 pontos em uma competência que você deveria ter fechado com 200, quando eu chego na competência 1, que geralmente eu caio um pouquinho, ou na competência 3, que às vezes o avaliador pesa a mão, você cai um pouquinho, você saiu ali da casa dos 900, se brincar da casa dos 800 também, tá? Então, tomem cuidado com essa estrutura em que se utiliza a Constituição, mas não se fala do direito específico. Um avaliador mais criterioso, ele pode tirar 80 pontos teus, tá? Então,
mencione a Constituição, mas dizendo qual é o direito específico, o direito que esteja relacionado ao tema. Se o direito não estiver relacionado ao tema, então não use esse repertório. Ele pode não valer. Você vai ter aqui um baita de um repertório ao seu dispor, mas você não vai usar direito e ele não vai ser contabilizado, não vai ser validado. Então, tome por exemplo todos os outros itens que nós vimos anteriormente, em que sempre há uma conexão entre o tema e um direito específico. Veja aqui, direito à cultura, acesso à cultura vinculado a cinema, faz sentido. Veja aqui, educação com formação educacional de surdos, faz sentido. Veja aqui, igualdade quando eu quero falar do racismo, já que muitas vezes a pessoa negra ela é tratada de forma diferente do outro. Veja liberdade de crença, fazendo menção aqui à intolerância religiosa. Então, todos esses itens eu tive uma conexão entre o tema específico e entre o direito específico e o tema. Nesse último eu não tive. Então, tomem cuidado com isso. O avaliador pode invalidar o teu repertório sociocultural. Ok, pessoal? Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.